Vamos dar uma palavra de oração, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela bênção de poder estar na sua casa. Poder, Senhor, abrir a palavra, a Bíblia, junto com os irmãos, e assim, Senhor, meditar nos seus santos caminhos. E nesta noite, para a cruz. que a tua palavra, Senhor, que essa espada de dois gumes, possa surtir esse efeito. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos estudando nesse tema. Eu escolhi obedecer. É uma escolha pessoal. Cada um de nós temos uma escolha pessoal. Ninguém pode viver a sua vida por você. Você tem que viver a sua própria vida. Então, na nossa vida, temos que fazer escolhas. E diante dessas escolhas, então nesse ano nós escolhemos o tema Eu escolhi obedecer. Falamos sobre o Salomão na semana passada. E quando nós falamos sobre o Salomão na semana passada, nós aprendemos que o Salomão, ele foi um grande conselheiro. Você não duvide disso. Se você achar que ele não é um grande conselheiro, deixe de ler o livro de Provérbios. Pronto. Deixe de ler o livro de Eclesiastes. Acabou. Fala assim, eu não aceito os conselhos de Salomão. Então Salomão, ele é bom conselheiro para quem? Para outra pessoa. Ele conseguiu dar bons conselhos para terceiros. Quando tinha que tomar decisões e fazer boas escolhas para si mesmo, na sua própria vida espiritual, aí foi o seu erro. Então parecia que o que era bom para a vida dos outros, o que ele falava para os outros, faça isso, faça aquilo, ele não fazia para ele. Esse é um erro grave. Qual? Nossas decisões, elas são tomadas sem a espada, né? Ele iniciou tomando decisões com a palavra de Deus, com a espada, e quando era para tomar decisões para ele, ele não usava a espada de dois gumes. Aí não funciona. Hoje eu queria falar do filho dele. Vamos falar de Roboão. E a passagem se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 14, e vamos ler apenas 3 versículos, tá? 1 Reis, capítulo 14, versículo 25 a 27. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os escudos da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Até aí, irmãos. Hoje eu quero falar do Roboão, né? Por quê? Porque ele foi o homem que trocou o ouro pelo bronze. Ninguém quer trocar ouro por bronze. Se um camarada está lá disputando uma prova, ele quer ser ouro, ele não quer ser bronze.
Ele não corre atrás do bronze, ele corre atrás do ouro. Então, quando nós falamos que Roboão trocou o ouro por bronze, nós estamos dizendo o quê? Que o favor de Deus, a graça de Deus, o privilégio de refletir a glória de Deus, é deixada de lado, é posta de lado, é substituída pelo juízo de Deus. É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos falar de uma pessoa, no caso, esse rei, ele saiu do estado de glória, estado das bênçãos, e ele foi viver, quer dizer, ele está aqui mostrando para nós que saído do estado de glória, ele passa num estado de juízo, e ele comprova isso, ele mostra isso quando ele troca. Não é que ele troca, o estado de glória foi tirado, quer dizer, os escudos de ouro foram tirados, e para substituir aqueles escudos de ouro, o que o nosso rei faz? Ele vai lá e manda fazer de latão polido, de bronze, mostrando que a glória passou, o que representa agora é só o juízo de Deus. Algumas vidas, irmãos, assim como o do Roboão, em vez da pessoa trilhar aquele caminho de glória, do começo ao fim, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus, o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo é de glória, do começo ao fim. Ele começa em glória, ele termina em glória. A sua vida está assim, traçada pela glória de Deus. Obrigado, Carlinhos. Isso. Pronto. E apesar de tudo que acontece na sua vida é glória para Deus, o nosso Senhor. Mas também ele era o Cristo, ele era Deus. Mas por que você não pega uma vida que nem o de Daniel? Daniel não era Deus. Daniel era um homem como nós somos, carne, osso, um sofredor da vida, que quando tinha 13, 14, 15 anos, tudo deu errado na vida dele, nada dava certo. Sua casa foi tomada, seus pais foram mortos, foi roubado da sua terra, provavelmente ele foi mutilado, colocado lá como eunuco no palácio. Tinha tudo motivo para não andar em glória, mas ele começa em glória e ele termina em glória, ao contrário de Roboão, que estava em glória. E o que acontece com o Roboão? Ele sai desse estado de glória e ele vai passar por um estado de juízo de Deus. É isso que aconteceu com Roboão. Ele trocou o ouro por bronze. Irmãos, o Roboão, ele começa a história dele como rei, substituindo Salomão. E esse momento da substituição, veja aí no capítulo 14 e versículo 25, no 5º ano do rei Roboão. Então isso aconteceu no 5º ano do seu reinado, ou seja, em 5 anos do seu reinado, entrou esse faraó, e ele já tinha fortificado todas as cidades ao redor, para evitar que isso acontecesse. Não aconteceu. O faraó entrou, invadiu as cidades do sul, invadiu as cidades que estavam ao redor, parou na frente de Jerusalém, entrou em Jerusalém, fez um assalto, roubou tudo. Ele chegou lá e encontrou o quê? Encontrou os escudos de ouro, encontrou o trono de marfim recoberto de ouro, foi encontrando o ouro e foi levando tudo, tanto da casa do Senhor, quanto do quê? Quanto do palácio, da casa do rei. Isso em 5 anos. Eu quero que você perceba aqui no capítulo 14, nessa tradução aqui, no versículo 27, não no versículo 27 não, no versículo 26, diz assim: esse Sisaque tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Agora essa frasezinha aí, ele tomou tudo. Eu não sei se a tua tradução tem essa frase. Ele tomou tudo. Olha, praticamente ele ficou sem nada. Nunca ninguém perdeu tanto em tão pouco tempo. Em 5 anos ele perdeu tudo o que o seu pai e o seu avô ajuntou em 80 anos. Em 5 anos ele deu fim em tudo. Ele saiu do estado de glória
e ele entrou num estado de juízo, trocou o ouro por bronze. É muito importante a gente pensar nessas duas figuras, para poder entender o que estava acontecendo, por que que ele substituiu aqueles escudos de ouro pelos escudos de bronze. Quando você pensa em ouro, você pensa em glória. O ouro, ele tem um simbolismo espiritual muito grande, assim como o bronze tem também. Então, o ouro é símbolo do quê? O ouro, primeiro, ele é símbolo da glória de Deus. Quando você entra na casa de Deus, a gente não entra na casa de Deus, meus irmãos, mas você consegue entrar lendo a palavra do Senhor. Então, quando você entra na casa de Deus lendo a palavra do Senhor, o que você encontra lá dentro? O que tem dentro do tabernáculo? O que tem dentro do santo? E o que tem dentro do santo do santo? É ouro puro. Você vai ver a mesa da preposição, ouro. Você vai ver o que? O candelabro reluzente, ouro. Você vai no altar de incenso, é ouro. E se você atravessa aquela cortina grossa, o que você tem lá? Uma arca de ouro. Em cima da arca tem o que? Uma tampa, o propiciatório, que também é de ouro. Tudo aquilo representa Jesus, representa a glória de Deus. Então o ouro, ele lembra a glória de Deus. Quando Jesus nasceu, qual foi o primeiro presente que Jesus ganhou? Vieram de longe para trazer, meus irmãos, mas o primeiro presente que foi colocado ali nas mãos de José e Maria, olha, estamos trazendo para o menino nascido o rei dos judeus, ouro. A palavra de Deus diz, trouxeram o ouro para ele, mostrando que ele era o rei da glória. Mas quando você estica os seus olhos lá no livro de Apocalipse, ali você vê muita glória, a glória de Deus. Quando aquela cidade de Jerusalém é posta diante dos nossos olhos, aquela frase diz quase tudo. Ela diz, e a cidade era de ouro puro. A gente fala assim, as ruas são de ouros, mas é só ler o capítulo 21, que na mente de Deus, quando ele fala da cidade, e ele vê a cidade como um todo, é assim que ele diz. Ele fala o quê? Não, a cidade é de ouro puro, como também, meus irmãos, as obras daquelas pessoas que servem a Deus, e servem com fidelidade, com amor, com temor, elas são chamadas obras de ouro, pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Corinto. Então o ouro representa essa glória, né? Primeiro essa glória de Deus, representa nossas obras, no sentido de trabalhar para o Senhor, viver uma vida de glória para Deus, refletir a glória de Deus, e nesse caso específico, representava toda a glória do reino de Salomão. O reino de Salomão é o reino de ouro. A palavra de Deus até diz o seguinte, diz assim, que prata era como se fosse o quê? Tinha prata como se fosse pedra. As pessoas não davam nem muito valor na prata lá, de tanto ouro que tinha. Mas os navios vinham com ouro o tempo todo, vinham trazendo aquele chamado ouro de Ofir, o precioso ouro de Ofir. Agora, irmãos, ele conseguiu fazer muita coisa de ouro lá dentro do templo, mas também ele fez muita coisa de ouro para ficar ao seu redor, como aquele trono, já era de marfim, mas ele cobriu com ouro. Aqueles leões, os leões dourados que ficavam à direita e à esquerda do trono, ou aqueles que ficavam ali do lado da escada, também eram de ouro, peças de ouro. O tablado de ouro, você saía, quando ele saía lá do templo, ou do templo não, do palácio para ir para o templo, então ele passava no meio de 500 escudos de ouro, que ele mesmo mandou fazer, 500. Os grandes pesavam 7 quilos cada um, os pequenos pesavam 3,5 quilos cada um, refletindo o quê? A glória. É como se ele estivesse andando na glória. Então, o ouro representa isso, representa uma vida de glória. Agora, meus irmãos, o bronze não. É só você pegar o que representa o bronze na Bíblia, aí muda completamente a figura. Até parece ouro, mas nem tudo que reluz é ouro. O bronze é símbolo do quê? Da justiça, do juízo de Deus. Se você pensar de novo no tabernáculo,
dentro do tabernáculo, dentro da casa de Deus, era tudo ouro. Mas aí quando você sai da casa de Deus, lá fora não tinha ouro. O que tinha lá? Lá tinha bronze, o altar, aquele grande altar, aquele altar onde as pessoas chegavam com seu novilho, com seu cordeiro, e colocavam a mão na cabeça daquele animal, fazer a substituição do pecado, a expiação do pecado, que era feita ali pelo sacerdote. Uma vez imolado aquele animal, ele era posto aonde? Naquele grande altar. Aquilo era uma grande grelha, uma grelha de churrasco enorme, mas era feito do quê? De bronze. Por quê? Porque naquele lugar, naquele altar, era onde era desferida a ira de Deus sobre o pecado. Então o pecado precisa ser punido, o pecado tem que ser castigado, o juízo de Deus tem que estar sobre o pecado. Então o animal estava sofrendo tudo aquilo. Ou seja, aquele bronze representava o juízo de Deus. O povo de Deus começou a reclamar, reclama de comida, reclama a falta d'água, reclama da liderança, reclama do maná, e aí Deus não aguentou um dia lá, e disse, calma lá, vou mandar um monte de serpente, aí começou a picar todo mundo, aquela serpente, e aí então, para que houvesse aquela cura, e mostrasse o juízo de Deus, Deus mandou levantar uma serpente que era feita do quê? De bronze. Apesar de toda a misericórdia ali, lembrava o juízo de Deus, sobre aquela reclamação toda. Você pensa em Sansão aprontou, pensa num homem que aprontou na sua vida, que era para ser glória também, e só foi bronze. Mas tem uma figura na vida de Sansão, muito interessante, é quando os filisteus pegam, vazam os seus olhos, e ele é colocado ali, no moinho, né? Ele está para empurrar aquele moinho, ou seja, o moinho da amargura, mas o que prende ele, aquele moinho da amargura, são duas cadeias de bronze, é o juízo de Deus. Deus disse, eu vou fazer com que os céus fiquem de bronze. O que é isso, Senhor? Céu de bronze, chão de ferro. Ora, céu de bronze é um céu sem as nuvens de chuva, é um lugar onde não chove, onde não tem chuva não tem bênção, onde não tem chuva, é aquela seca, representa o quê? A maldição de Deus. Então quando você pensa no bronze, na palavra do Senhor, você lembra do quê? Do juízo do Senhor. Outra figura no Apocalipse, se a gente viu lá, que a cidade, a Nova Jerusalém, é de ouro puro, aqueles pés que estão pisando o lagar da ira do Senhor. Lembra daquele caso no capítulo 14 de Apocalipse? Lá no capítulo 1 de Apocalipse diz que aqueles pés, que são os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Os pés do Senhor são pés de bronze, aos pés da ira. Agora a figura está mais clara na sua mente, está mais colocada aí no seu coração. Vamos voltar aqui para o capítulo 14 de 1 Reis, no versículo 27, em lugar destes o que? Daqueles escudos de bronze, dos 200 escudos grandes, 300 escudos pequenos, em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães. Agora você viu a diferença, ele sai de um estado que é o estado de glória, e ele vai refletir o quê? Um estado de juízo, o juízo do Senhor. Então o que representa a substituição dos escudos de ouro por bronze? Essa trajetória decadente, essa trajetória trágica, aquilo que vai de morro abaixo, como se fosse um caminhão sem freio, e quase sem fim, um buraco enorme. Então, ele que era um herdeiro de uma glória jamais vista, ele passa a viver os juízos do Senhor, e isso é refletido por essa ação. Eu era glória, eu era ouro, e agora, o que me resta é olhar aqui e refletir, porque bronze também é espelho,
é olhar para esses escudos. Quando eu saio do palácio e eu vou lá para o templo, eu vejo a mão de Deus na minha vida. Tinha que contemplar isso todos os dias. Herdeiro de uma glória jamais vista em outro lugar do planeta, em pouco tempo perdeu tudo, tendo que ver no lugar da glória o juízo de Deus sobre a sua vida. Agora, espiritualmente isso mostra uma verdade grande para nós aqui da igreja. É a mudança de estado. Nós, meus irmãos, somos criados para refletir a glória de quem? De Jesus. É para isso que nós fomos criados, refletir a glória de Deus em nossas vidas. Agora, quando você, ao invés de ser ouro, resolve se contentar com o bronze, não é se contentar, é a vida que sobrou depois de viver em pecado, é a vida que sobrou depois de escolhas erradas. Ter que olhar para aquele escudo de bronze, refletir sua própria vida no espelho da sua alma e ver o que eu perdi. E perde-se muito em pouco tempo. Crentes às vezes perdem muito em pouco tempo, justamente por fazer o que o Roboão fez. Pelo pecado, eles transformam o ouro de suas vidas em latão polido. Agora vamos entrar na vida desse homem, só um pouquinho, irmãos. Vamos entrar na vida do Roboão, só por um momento. O que ele herdou? Já falamos, ele herdou um reino glorioso. Nunca Israel teve um território tão grande quanto no tempo de Salomão, porque realmente era um reino de glória. Nunca foi um reino tão populoso, com tantas entradas, tão rico. Como eu disse, não era só navios que traziam para ele aquele ouro de Ofir. Todas as visitas, seja a rainha de Sabá, seja outros reis, os monarcas visitavam Salomão, e cada um que visitava Salomão levava o quê? Muito ouro, mostrando que era um reino de glória. As pessoas, em 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 20, quando começa a falar sobre as pessoas, como elas viviam, como elas eram, a palavra de Deus diz que eles viviam comendo, bebendo e alegrando-se. Você gostaria de viver num reino de glória assim? Comendo, bebendo, se alegrando? Vá no versículo 25, olha a paz, olha a segurança. Reino seguro, vivia cada um debaixo da sua videira, e cada um debaixo da sua figueira. Esse é o reino que ele herdou. Quando ele subiu no trono, cada um debaixo da sua figueira, cada um debaixo da sua videira, pessoas felizes, alegres, prósperas, seguras, mostrando a bênção de Deus. Em 5 anos isso acabou tudo. Então vamos imaginar, ainda ele saindo do palácio, sentado naquele trono de ouro, rodeado de ouro, com aquela pompa toda no palácio do seu pai, né, que era o palácio de Salomão, que levou tantos anos para ser construído. Então ele desce aqueles degraus de ouro, tudo, vai descendo aquela escada, e aí ele vai atravessar para ir para o templo, de um lado e do outro, todos aqueles soldados segurando aqueles escudos de ouro. Aquilo sol batia, e como tem sol lá, aquilo sol batia, era um brilho só. Imagine, irmãos, todos lá, né? Se você vê lá, quando tem uma apresentação de presidente, ou até o Papa, né? Não tem aquele povo lá que fica lá com aquele negócio do Papa lá. Aquilo ali não é nada comparado com aquela pompa toda, aquela glória toda, que Salomão conviveu 5 anos ali. É só no 5º ano que ele perdeu tudo, mas ele teve esse momento de glória. Aí ele perdeu, né? Em 3 dias ele perdeu a maior parte do território, a maior parte da população. Depois ele teve o seu tesouro roubado, a vida das pessoas se tornou difícil, uma insegurança. E depois de 5 anos, ele tem que substituir o trono dele. Não vai ter mais os leões de ouro do seu lado. Ele vai sair do palácio e ele vai atravessar para chegar até o templo,
E ele não tem mais os escudos de ouro. Soldados têm que passar a noite inteira polindo aquele latão para poder refletir alguma coisa. E aquele bronze só podia lembrar uma coisa: o quê? O juízo de Deus na vida de uma pessoa que fez más escolhas. Tinha 500 escudos, 500 latões polidos, para ele olhar para cada um deles e dizer para si mesmo: o que aconteceu comigo? Como é que eu consegui perder tudo em tão pouco tempo? Não é essa a vida de muito crente? Eu pergunto, como alguém pode perder tanto em tão pouco tempo? Tá, então vamos para o livro de 2 Crônicas, para não ficar só em Reis. Vamos lá, no capítulo 10. Veja só. Tudo começou com o tema das nossas mensagens do ano. Tudo começou quando ele podia dizer: eu escolhi obedecer, mas ele escolheu fazer o quê? Não obedecer. Tudo começou com uma má escolha. 2 Crônicas, no capítulo 10, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Versículo 4, o povo dizendo para ele: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes respondeu: após 3 dias, voltai a mim. E aí então, o povo se foi. Olha, irmãos, num resumo fácil, em 3 dias ele perdeu muita coisa. Aqui nessa decisão errada, que a gente vai ver já já, ele perdeu o território, ele perdeu pessoas, perdeu a arrecadação, ele perdeu muito da glória dele já, em 3 dias. Como é que uma pessoa em 3 dias consegue perder tanta coisa? Ele conseguiu. Mas ele levantou a cabeça, queria fazer uma guerra, Deus disse não faz, ele obedeceu a Deus. Ele percebeu que muita gente boa veio para o reino dele, levitas, sacerdotes. Então, ele aproveitou esse momento e ele se acomodou na graça de Deus, por 5 anos. Por 5 anos, e aí diz aqui, no capítulo 12, veja só, versículo 1, que Roboão, tendo confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Em 5 anos, ele deu um suspiro, meus irmãos, ele que estava para ir para uma decadência enorme, ele conseguiu levantar o pescocinho dele, ele continuou rico, ele continuou com o seu trono de marfim revestido de ouro, ele continuou bem, ele fortificou todas as cidades ao seu redor, ele estava com o melhor de Israel. Por que o melhor de Israel? Porque as pessoas que temiam a Deus estavam do lado dele. Aí ele se fortaleceu, cresceu. Sabe aquele crente que está bem? Sabe aquele crente que agora, bom, agora eu não preciso de ninguém, não preciso nem de oração, por quê? Eu já tenho a vida que eu queria, eu já tenho o emprego que eu queria, eu já tenho a esposa que eu queria, eu já tenho os filhos que eu queria. Então, ele já tem tudo. Então, por ele achar que ele tem tudo, ele se fortalece. E aqui diz que ele se fortaleceu. E quando ele se fortaleceu, o versículo 1 é bem claro. O versículo 1 é taxativo. Ele diz: ele deixou a palavra do Senhor. Ele abandonou a palavra de Deus. O Roboão abandonou a palavra de Deus no 5º ano do seu reino. O reino deles se tornou um antro de sodomia, diz o livro de 1 Reis. Um antro de idolatria. A coisa virou de perna para o ar. A coisa ficou feia. É por isso que você lê que veio o faraó lá do Egito, o Sisaque, como que se não sofresse resistência, marchando com uma multidão, entrou em Jerusalém,
e foi pegando tudo. Cadê o trono de ouro? Está aqui, me dá. Cadê os escudos de ouro? Põe na carroça. Cadê os leões de ouro? Não adianta esconder. E pega e joga lá na carroça também, depois de roubar tudo. Ele não matou ninguém, ele não machucou ninguém. Ele saiu, que nem aquele ladrão que roubou a farmácia, não sei aonde aí. Que a velhinha lá vai lá dar o dinheirinho para ela. Não, não quero não. Tira o capacete e dá um beijo na testa da mulher. Como se fosse bom ladrão. Não tem bom ladrão. E sai embora. Olha o Sisac. Vocês fiquem espertos que eu estou deixando todo mundo vivo aqui, hein? Só estou roubando dinheiro. Para vocês lembrar todo dia. Vocês perderam a glória. Não precisava nem ele falar isso. Não precisa. Irmãos, vamos ver essa escolha errada em detalhes. Voltemos lá para o capítulo 10. No capítulo 10, então, ele tinha que fazer uma escolha. Foi dado um ultimato para Roboão. Ele tinha 41 anos de idade. 41 anos de idade é mais da metade da vida. No caso dele, era mais de 2/3 do que foi a sua vida. Veja só. Ele já tinha 2/3 da sua vida vivida, quando ele teve que tomar uma decisão. Deram um ultimato: olha, seu pai foi muito rigoroso conosco. Não falaram o outro lado, que eles viviam bem, mas falaram que cobrou muitos impostos, estava fazendo o templo, ajudamos, pagamos o imposto, já acabou de construir o templo, e ainda estão cobrando altos impostos, Sim, havia uma queixa verdadeira. Então ele até usou de sabedoria, não é? Ele olhou e disse: me dá 3 dias para resolver essa questão. E todo mundo saiu feliz. Bom, daqui 3 dias ele vai vir e vai dizer que os impostos estão diminuídos. E ele foi conversar com quem? Com os conselheiros. Quem eram os conselheiros? 2 grupos. O primeiro dos conselheiros, chamado de anciãos. Conselheiros que viviam na presença do seu pai. Aqueles cuja palavra da rainha de Sabá foram chamados do quê? Bem-aventurados aqueles que estão na sua presença todos os dias para ouvir os seus sábios conselhos. Esses homens ouviam os sábios conselhos de Salomão todos os dias. Mais do que isso, quando Salomão tinha uma dúvida, quando Salomão tinha um ponto de interrogação, ele olhava para aqueles sábios conselheiros e perguntava: e aí, rapaziada, o que eu preciso fazer? Eram homens sábios, agora anciãos, mas sábios, que viveram ao lado do maior conselheiro que já teve, que foi Salomão. Eles olharam para aquele menino, então, 41 anos de idade, não é tão menino assim, e disseram: olha, meu filho, atende o que esse povo está dizendo, diminui os impostos. Se você servir eles hoje, eles vão te servir a vida toda. Ganha eles, ganha esse pessoal. Lá em Provérbios 29:14 diz: se o rei julgar os pobres com equidade, o seu trono será estabelecido para sempre. Há muita sabedoria aqui. Então é isso que eles estão dizendo: cuide deles agora, nesse momento, atende eles, e eles vão te atender sempre. Olha que conselho maravilhoso. Mas a palavra de Deus diz que não foi assim, Veja aí no versículo 8: porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com quem? Com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele desprezou, ele abandonou, ele deixou o bom conselho, e ele foi falar com os jovens. E eu pergunto: quem eram esses jovens? Foram jovens que cresceram com ele, ali na corte. Então vamos classificar esses desclassificados, inúteis, parasitas da corte, um bando de morto, múmia. O que esses jovens sabiam fazer?
Fala para mim. Comer, beber, dormir, atormentar, reclamar, querendo tudo na mão. Se você quiser, crie seu filho desse jeito, a sua filha desse jeito. Está lá os parasitas do reino, os parasitas da corte. Um bando de sanguessuga, pernilongo, aedes aegypti, chikungunya, zika. Eles têm um conselho para dar. Mostra quem manda aqui no reino. Fala que se seu pai bateu neles com o dedinho, você vai bater neles com o lombo. Fala que bateu neles ali com o chicote, eles vão apanhar de escorpião. Eles têm que sentir o peso da tua mão. Seja valente, homem. Mostra que você é homem. Mostra que você é rei. Está pensando que está mexendo com quem? Mas veja só, eles disseram isso sim, mas ele já foi para ouvir isso. Repare no versículo 9, que ele diz assim: que aconselhais vós que respondamos. Está vendo só a palavra? O que nós vamos responder para essa tropa aí? Vai atrás de conversa de tribuzinho, vai. Pega seus amiguinhos lá da escola, do trabalho, lá os seus amiguinhos da rua, essas pessoas que não temem a Deus, é tribo. Isso é um bando de parasitas às vezes, um bando de sanguessuga, colocando você contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a sua igreja, contra o povo de Deus, a casa de Deus, a palavra de Deus. Pega tudo isso aí, pega esses conselhos aí, e o Roboão absorveu isso. Vamos responder junto aqui, vamos fazer um tratado aqui para a gente chegar lá e ter o que responder para aqueles homens. Aí ele foi todo valente, lá em Siquém, e disse exatamente desse jeito, falou assim, olhou, versículo 11, se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei, meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Que bonito. Mas o que está para nós aqui é o versículo 8. Meus irmãos, quem despreza o bom conselho, quem despreza a palavra de Deus, é capaz de qualquer coisa, de qualquer atitude. Pode ser nascido e criado na igreja, pode ter se convertido a som de músicas e tamborins na casa do Senhor. Quando se despreza o bom conselho, a palavra do Senhor, o que sobra? Ele sai do estado de glória para entrar no estado de juízo de Deus. Mais dia, menos dia, isso vai acontecer. Esses jovens estavam longe de saber que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha, a gente vai descobrindo como pastor, né? Você também como um conselheiro muitas vezes, que ninguém quer conselho. Os jovens não gostam de ser aconselhados, não adianta. Você chega num jovem e fala, olha, não faz isso, fica com a cara emburrada o tempo todo para a gente, o tempo todo, lá, parece que chupou limão, não vê a hora que a gente para de falar, nossa, já não aguentava mais, né? Tá vendo? Jovens não gostam de conselho. Os mais velhos não aceitam conselhos. Já acha que sabe tudo, que a vida é deles, que ninguém tem que se meter, que ele sabe fazer, por que o pastor está falando, já sei onde isso vai dar e tudo. Não aceita. Então a gente fica numa posição terrível. Pastor, quando ele é chamado para dar um conselho, a pessoa não quer um conselho, ela quer a anuência. Ela quer que o pastor vá dar a bênção para ele poder fazer a coisa errada que ele já planejou na cabeça dele. Ninguém gosta de conselhos. Roboão fez o que ele quis. Roboão, meus irmãos, nos ensina que em pouco tempo podemos deixar o estado de glória para amargar o juízo de Deus. Ouvindo maus conselhos. Sabe quem que escreveu isso? Olha lá, meu filho, meu filho, vem cá, meu filho. Se os pecadores querem te seduzir, não consintas, não permitas.
Se eles quiserem levar você na lábia, na conversa, não consintas, não te ponha a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, sai de perto, meu filho. Você está vendo que você vai se enrolar, você vai se dar mal, vai se desviar do caminho do Senhor. Deixa eles com a vida deles, não se junta não dê ouvidos. E quantas pessoas estão sofrendo hoje? Sabe quem escreveu isso? O pai dele. Foi o pai dele. Era só ouvir o pai. As pessoas às vezes sofrem os juízos de Deus consciente. E aqui está a consciência de Roboão, em colocar escudos de bronze para mostrar o juízo de Deus. Aonde eu cheguei. E muitas pessoas hoje estão afastadas da casa de Deus, justamente porque lá atrás algum mau conselho foi ouvido. Cumpre-se o que está escrito no versículo 8: despreza o conselho dos anciãos. Isso acontece muito com os jovens, mas acontece com os mais velhos também, mas jovens principalmente. Você vai dar um conselho, ele acha que você está falando bobagem, até que a vida fica curta para ele. Você vai dar um conselho para uma moça: não sai com esse rapaz não é bom, rapaz, olha, isso aí não vai dar certo, sai dessa, minha filha. Daqui a pouco ela está lá esperando um filho, sem marido, sem nada, sofrendo a acusação de fora, de dentro, vai ter que criar sem o pai. E às vezes era uma pessoa que temia muito a Deus, servia a Deus, mas no momento da vida, num relapso, fez uma má escolha. E aí, está olhando para o espelho de bronze. Outra coisa que ele fez foi cair nessa rebelião sem sentido. Já tinha, meus irmãos, feito a má escolha, mas ele conseguiu se levantar um pouco. Deus já tinha recuperado ele. E o que ele faz? Ele abandona de vez a palavra de Deus. Parece que ele cria uma insatisfação interior, no caso Roboão. É quase que inexplicável aqui. Só não é inexplicável porque a gente vê isso acontecer muitas vezes dentro da igreja. Eu não tenho medo que as pessoas vão afastar Deus num tempo de crise. Eu não tenho. Porque eu sei que aquele tempo de crise faz o quê? Quem trabalha com pessoas na igreja sabe do que eu estou falando. Aproxima aquelas pessoas de quem? De Deus. Elas se voltam para Deus, elas oram mais, elas se tornam até mais fiéis na casa do Senhor. Então eu não tenho medo. Quando eu vejo a pessoa em crise, sofrendo, olha, vê que Deus está falando no coração dela, ela está orando todo dia, mas aí vem o tempo de bonança, como aconteceu com o Roboão. Passou 5 anos, ele estava forte, fortalecido, tudo bem, riquíssimo, podre de rico, ele tinha todo o dinheiro do seu pai ainda, mas ele não tinha tanta conta para pagar que nem o pai tinha. O reino foi dividido mesmo, então quer dizer que ele tinha bastante dinheiro e pouco compromisso, estava podre de rico. Não precisava nem de Deus. Para que eu vou precisar de Deus? Para que eu vou precisar de ir na igreja? Por que eu tenho que ficar ouvindo o pastor? Então, as duas coisas, essa má escolha e essa insatisfação interior, são as causas de olhar para aquele escudo de bronze, de eu chegar num momento da vida, às vezes acontecem coisas que ele vê, que a mão de Deus, o juízo de Deus, cai sobre ele. Então, irmãos, olha, em pouco tempo se perde aquilo que levou muitos anos para se conquistar. Eu falei 80 anos, não falei? Pois bem, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, no reino, no trono, tudo que o avô, tudo que o pai, com muita dedicação, com luta e tal, conquistou, em 5 minutos foi perdido. O Sisaque disse: esse, vão levar tudo embora. Acabou. Às vezes a pessoa está fazendo uma carreira boa,
mas por insatisfação, ou por uma escolha errada dentro do seu local de trabalho, ele acaba perdendo todo que ele construiu lá dentro. E se vê diante do juízo de Deus por uma má escolha, por uma insatisfação. Não é essa a história de tantos casamentos? Às vezes a pessoa fala, eu estive casado 30 anos, eu fico imaginando como é que depois de 30 anos junto uma pessoa pode se separar. Tudo que foi construído junto em tanto tempo, tanto sofrimento, tanta privação, tanta oração juntos. Aí surge uma louca de paraquedas, um louco de paraquedas, a pessoa faz aquela escolha que nós sabemos, deixa a casa, abandona a família, passa um tempo, tudo aquilo que ele achava que estava bem, rui, e ele sente o que é deixar de olhar para o ouro da glória para ficar se penteando num latão polido. Moças, rapazes se guardam tanto, mas na hora de escolher para casar, escolhe o pior, e depois não quer reclamar de pentear o cabelo num latão polido. Olha a minha vida, ouro ou bronze, como será a nossa vida cristã? Eu quero ler um versículo da Bíblia aqui, lá em 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 23, vamos lá comigo, 2 Coríntios capítulo 8 e versículo 23. Nós estudamos esses personagens na quarta-feira, no nosso estudo em 2 Coríntios. Na verdade, eles foram os motivadores mesmo dessa mensagem. Ele fala de Tito, né, que é o companheiro, que é o cooperador, mas aí ele fala de dois irmãos, que nós não sabemos o nome. Eu não sei se chama João, Tiago, Pedro, André, eu não sei, são dois irmãos, e esses dois irmãos, Paulo diz assim, eles são mensageiros, ou seja, eles são embaixadores das igrejas, eles representam as igrejas. Veja só, esses irmãos eram a cara da igreja, representava a igreja em qualquer lugar, seja em outras igrejas, seja na rua, seja no trabalho, embaixador representa. Então, eles eram embaixadores da igreja, representavam a igreja local que eles pertenciam, eles eram a cara da igreja deles, aonde eles fossem. Mas tem uma outra coisa, não representava só a igreja. Aí a palavra cresce, a palavra de Deus diz que esses dois, eles eram a glória de Cristo, ou seja, as pessoas olhavam para esses dois e podiam ver a glória de Jesus Cristo na vida deles, que é, meus irmãos, o propósito de Deus para a vida de cada cristão, para a vida de cada crente, refletir a glória de quem? A glória de Cristo, através das suas conversas, através do seu casamento, através seus estudos, olha, em qualquer lugar, refletindo a glória de Jesus. E é bom demais refletir a glória de Deus, sentir essa paz, essa alegria, esse prazer de servir o Senhor. É como diz lá, está tranquilo, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueirinha, entende? Essa segurança que nós temos em Cristo Jesus, mesmo no mundo de tristeza, nós encontramos alegria para servir o Senhor. Mas aí também é muito triste ter que viver para contemplar o juízo de Deus e não a glória de Deus. As últimas coisas que Salomão falou, pelos meus dois olhos. Como era o nome dele? Sansão, que quer dizer o quê? Filho da luz. Sem os olhos, ele vivia em trevas.
Ele nunca se esqueceu do tempo que ele era luz, que ele vivia na luz. Ele nunca esqueceu. Aí ele disse: pelos meus 2 olhos, morra eu com os filisteus. Mas ele terminou seus dias preso em 2 correntes de bronze, 2 cadeias de bronze. O bronze representa o quê? O juízo de Deus. Moendo aquele moinho da amargura o tempo todo. Às vezes a pessoa senta, já uma certa idade, ou até com pouca idade, e ele fala: o que eu fiz? O que eu fui fazer? O que eu aprontei dessa vez? Porque ele já está sentindo que a vida dele virou bronze, espiritualmente falando. Não deixa chegar nesse momento, não deixa. Você não precisa ter uma trajetória decadente como a de Roboão. Nós podemos manifestar muita glória, irmãos, muita glória. Eu falei do Daniel, não falei? Quanta glória manifestada, quanta glória. Uma pessoa jovem, pega um dos nossos aqui, fico pensando, né? Eu disse para os jovens, vão lá para o Jardim Morumbi, só de você estar lá no sábado à noite, a tua presença lá na porta, a tua presença lá dentro, quando entra um visitante, se não tiver ninguém dentro da igreja, a pessoa às vezes desanima, mas vendo aqueles jovens, vendo aqueles rostos bonitos, alegres, isso atrai muito. Quanta glória ainda pode ser demonstrada para Deus. Quando eu vou lá e vocês estão visitando, saio para visitar os adultos, aí eu vejo aquelas jovens, os jovens com a nossa camiseta, eu escolhi obedecer, fazendo visita, e eles estão obedecendo. Quanta glória! Quanto ouro ainda pode ser ajuntado quando 2 jovens crentes se casam e formam uma família cristã, para criar filhos dentro da vontade de Deus. Quanta glória ainda uma família que serve a Deus está dentro da igreja, uma família, papai, mamãe e os filhinhos, não é? Papai, mamãe. Quanta glória uma família que resolve ajudar na casa de Deus, ajudar a igreja. A glória, refletindo a glória de Cristo. Meus irmãos, Deus quer para nós uma vida de ouro, porque a cidade que nos espera lá no céu é toda de ouro, para combinar. Não vai descombinando lá para o céu não, né? Vai lá, não é com latão polido lá não, né? O pessoal vai bater e fazer não. Chega lá, com aquelas coroas, uma vida de glória, não uma vida decadente. Deus não quer que você tenha uma vida decadente. Isso é o que aconteceu com o Roboão. Não deixe acontecer com você. Amém?